Me parece que após o STF ter pacificado com relação ao Estado de São Paulo, a questão dos precatórios ela se transformou num problema, né? Porque a última instância era que o STF providenciasse a intervenção nos estados, o que não ocorreu. E se pacificou que se o Estado dá a ideia de que tem boa vontade de pagar e não agiu com dolo, ele pode continuar efetivamente a não pagar os precatórios, ou pagar numa velocidade muito pequena. Exatamente. Houve a discussão aqui com o Estado de São Paulo, né, que chegou ao STF, onde foi a relatoria do ministro Marco Aurélio, e nós temos um mecanismo constitucional para pagamento, tá, que é uma força, são duas na verdade, o sequestro de rendas, que eu não havia comentado, o sequestro de rendas quando não pagamento, e a possibilidade de intervenção federal. Ato máximo, porque o artigo já começa com exceção. Não se intervirá, salvo... Então, é uma exceção da exceção. E o sequestro. Bom, falando da intervenção, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, lá as razões, bem sucintas, porque são votos extensos e belíssimos dos dois lados, as razões para não intervir eram de ordens subjetiva. Ou seja, se não houvesse disponibilidade financeira para pagamento, princípio da reserva do possível, não teria como compelir o Estado a pagar. E o ministro Gilmar Mendes disse na oportunidade que se intervir é pior, porque você retira o governante e vai continuar não pagando, que não é a nossa visão. Sim. Né? E houve também um outro posicionamento com relação a dolo. Se não houvesse o dolo do não pagamento, ou dolo de deixar de não pagar os precatórios, também não era o caso de intervenção, né? Que é uma questão muito difícil, né? Você imagina o administrador falando, não, eu não vou pagar porque eu não quero. Não vai achar ninguém que faça isso. É difícil comprovar o dolo. Sim. E o ministro Marco Aurélio, no voto que nós entendemos mais coerente, ele analisa a questão sobre uma ótica objetiva. Ou seja, se não pagou, é dívida fundada, não foi pago no exercício, é o caso de intervenção. Como resolve isso? E isso não está no voto, é uma interpretação nossa. Ora, eu tiro o que não é essencial do Estado para pagar precatórios. O que não está descrito na Constituição. Sim, porque verba tem. O que precisa é esforço, é vontade de quitar as obrigações oriundas de débito público do Estado. Fábio, me parece que o Estado está com uma vontade muito grande de quitar esses débitos, né? Originando assim a PEC 12. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador a respeito da PEC 12. A proposta de emenda constitucional número 12, ela está em trâmite hoje na Câmara dos Deputados, né? Salvo o melhor juízo, já está na Comissão de Constituição e Justiça, recebendo pareceres, e inclusive as pressões sociais da OAB, de órgãos da magistratura, contra a não aprovação, já está na Câmara dos Deputados, o que já está para votação final, né? Porque ela foi aprovada no Senado, houve algumas alterações e está para votação. Por isso essa pressão, está em voga o direito precatório, a questão de precatórios, a discussão sobre precatórios. E essa norma, essa norma, se efetivada, se ingressar de fato no ordenamento jurídico, ela traz algumas implicações do ponto de vista do que temos hoje, positivas, e traz algumas implicações negativas. Então, eu começo a falar das implicações positivas, porque são menores. Hoje ela trata de forma diferenciada, essa proposta de emenda constitucional, a questão etária. Hoje, os precatórios alimentares daqueles que têm mais de 60 anos serão pagos com mais preferência do que os precatórios alimentares que não entram na faixa de 60 anos. Isso é uma questão interessante, porque muitas pessoas estavam sucumbindo com milhões de reais de posse do Estado. Então, é uma adequação do Estatuto do Idoso à Constituição? Digamos que é uma adequação. Eles não fazem essa menção, mas é uma adequação ao Estatuto do Idoso. E, então, é um ponto positivo da norma, né, que está por vir. Outro ponto positivo que podemos destacar é a obrigatoriedade de se destinar parte da receita corrente líquida a uma conta para pagamento exclusivo de precatório. E essa conta hoje, ela é administrada pelo Executivo, à determinação do Judiciário, e o Executivo tem posse. Ele põe na rubrica precatórios no orçamento, mas não paga. E não tira o dinheiro da sua esfera de poder. Com a PEC 12, esse é um ponto positivo, esse dinheiro para os estados são
2%, para o município 1,5 da receita corrente líquida para pagamento destinado a precatórios. E o interessante disso, além de uma determinação de pagando um pouco, paga-se um pouco, né, melhor do que não pagar nada, quem administra essa conta é o Poder Judiciário, ou seja, ingressou nesta conta, é o Poder Judiciário que vai ter a decisão de liquidar. Vai seguir a lista. Vai seguir a lista. Não vamos ter o caso de, olha, não paguei porque deu... Vai estar na mão do Judiciário. Ou de alterar a ordem, Exatamente. ou de alterar o critério, como foi feito, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Está na mão do Poder Judiciário. Então é um ponto positivo. Uma vez transferido o recurso, o Judiciário vai decidir para pagar. Sim. Agora entramos nos pontos negativos, né? O ponto negativo que nós vemos aí da proposta de emenda, e aqui tem que deixar bem claro o porquê dessa proposta de emenda constitucional, é porque hoje em dia nós chegamos à situação de que estados e municípios não pagam precatório, não pagam. Então, o que é um absurdo. Que é um absurdo, que é um absurdo. Como eu disse, tem pessoas sucumbindo com direito, com milhões de reais nas mãos do Estado, que tiveram contra si desapropriação. Sim. Ou seja, e até os alimentares. Alimentares, isso é uma verdadeira vergonha, né? Se é assim que eu posso deixar bem enquadrado, é uma vergonha. Pagar precatório não gera voto, não alavanca a imagem do que reformar, por exemplo, uma escola, construir vias, pontes, etc. Por isso que não há esforço político para pagamento. A PEC 12, isso é bem objetivo. Constitucional ou inconstitucional? Na minha visão, totalmente inconstitucional, porque contraria toda a disciplina do artigo 100 da Constituição, contrariando também a coisa julgada, garantia fundamental, a coisa julgada e o direito adquirido. Então, me parece, em linhas gerais, inconstitucional. Sim. A norma. E o próprio artigo 95 Sim, não pode coexistir junto com Sim. as nossas cláusulas pétreas, por exemplo. Não, e tem outras discussões, Leandro, com relação, por exemplo, à compensação. Tem um dispositivo, que eu não me recordo agora na PEC, que permite a compensação. Ou seja, na hora que eu for liquidar o débito, eu vou olhar no meu registro. Se há débitos, ou seja, se está inscrito na dívida ativa da União, dos estados e do município. Sim, o indivíduo não pode receber. Ele vai compensar. Certo. E eu não posso, ou o cidadão não pode compensar o precatório para pagamento de tributos. Sim. Então, quer dizer, os pratos da balança estão desiguais aí para pagamento de precatório. Né? Fábio, o nosso tempo urge. Qual é o futuro e qual seria a saída para resolver? Porque isso é uma verdadeira hecatombe social, né? Primeiro, eu acredito que isso não passará, essa proposta de emenda constitucional. Tenho conversado com alguns políticos, né? Me parece que vai sofrer bastante pressão, inclusive a sociedade está contra. Então, com relação à PEC, me parece que ela não passará. A solução, como eu falei aqui em todo o programa, o sistema é assemelhado ao de outros estados soberanos. Não tem muita diferença. O que tem no Brasil é a ausência de esforço político para cumprir com as obrigações dos credores. E até de responsabilidade para com o povo, né? Exatamente. Porque a questão política não é só o exercício do poder, e sim o exercício responsável do poder. Na verdade, o fim último do Estado é o povo. Sim, sem dúvida. O Estado, o estamento burocrático, a ficção, o Estado é para atender e para regularizar, conduzir o povo. Se ele está indo de encontro, ele perdeu a sua finalidade. E sempre com responsabilidade. Sempre com responsabilidade. Fábio, muito obrigado por esse programa. Obrigado, prazer. Você aí de casa, muito obrigado por ter estado conosco. Mais uma vez aqui no Conexão Legal. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer pergunta, acesse o nosso site, envie um e-mail para conexãolegal@idc.com.br e nós teremos um imenso prazer de lhe retornar com a resposta. Meu muito obrigado e até uma próxima semana.